coisas cooperam para o bem Boa daqueles que te noite, amam. bom dia ou boa tarde, né? Essa aula fica gravada e vai para o YouTube, então depende da hora que você vai assistir essa terceira aula de curso de Introdução à Física Quântica. Gente, mais uma vez, eu vou explicar o objetivo dessas 4 aulas de Introdução à Física Quântica. Elas são importantes porque elas trazem uma base. De certa forma, eu estou explicando de uma forma bem científica, tá? Hoje, talvez eu vou trazer algumas inspirações de alguns autores, como Bruce Lipton, como Amit Goswami, como Deepak Chopra, grandes filósofos e físicos quânticos ativistas que influenciam muito todo o conhecimento que eu passo aqui para vocês. Inclusive, hoje eu trouxe os livros, trouxe algumas indicações de livros para ler, por quê? Eu considero essas aulas importantes para quando nós entrarmos em campo, para a gente estudar sistemas, o que um corpo humano é um sistema, uma família é um sistema, uma organização é um sistema, uma escola é um sistema, e todos estão interconectados com os outros, e como a física quântica explica através das subpartículas a comunicação não local entre esses sistemas. O que que a minha tataravó tem a ver com o meu destino, com a minha vida hoje? Então, essas aulas é para trazer um pouquinho mais de compreensão, trazer a física quântica de uma forma bem científica, e eu vou trazer sempre com muita consciência a diferença, porque a física quântica científica mesmo, ela não fala sobre alguns aspectos, ela não descarta o que esses autores falam, mas tem uma similaridade e algumas diferenças. Então, eu vou sempre deixar isso muito claro nas aulas, tá bom? E eu trouxe a física quântica porque ela basicamente é a base dos nossos cursos de Reiki, por exemplo. Esse domingo teve curso de Reiki nível 2 aqui. Os alunos aprenderam com a Elise e com o Michael, com os instrutores da casa, como enviar energia à distância, como enviar Reiki, os símbolos, uma energia, uma harmonização energética para uma pessoa que está lá do outro lado do país. E o que uma célula tem a ver com a outra, como elas se comunicam. Então, essas aulas são para trazer essa clarificação, trazer uma compreensão maior sobre isso. E como eu combinei com vocês, hoje, já era para ter trazido na segunda ou na primeira aula, eu trouxe alguns livros de sugestão para você começar a ler. Trouxe vários, mas os dois principais que eu, assim, ó, sugiro que não pode faltar na tua leitura é esse livro aqui de O Ponto de Mutação, do Capra. Vocês precisam ler esse livro aqui, leiam. Ele é incrível, incrível. E esse aqui de Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Vocês precisam ler esses dois livros aqui, tá certo? E depois, esse aqui também é A Física da Alma, de Amit Goswami. Ele é muito bom. Consciência Quântica, de Amit Goswami também. Esse livro é muito bom. E esses dois, depois de Deepak Chopra, Você é a Sua Cura. Você é o universo. Esses livros são muito bons. Leiam, tá bom? Leiam. Leiam, leiam, leiam. Mas principalmente esses dois aqui. Sugestão de professora. Quando eu li isso aqui, a minha vida, nossa senhora, a compreensão sobre a verdade, sobre a realidade, me trouxe várias explicações sobre a depressão, sobre como curar a depressão. Hoje a Ana Clara estava dando aula de yoga de manhã, então ela estava falando com as alunas dela, eu também faço yoga com ela, né, sobre a cura da depressão. Eu nunca vou esquecer, gente, nunca vou esquecer quando a Ana Clara começou com depressão, né? Repetiu o mesmo padrão, eu tinha depressão, quando ela começou a repetir esse padrão, mas com muito mais violência, começou assim com um quadro bem agressivo de depressão. É, eu nunca esqueço que eu tomava todos os cuidados com a depressão, com psicóloga, psiquiatra, fazia todos os cuidados, mas só tratava o sintoma, né? A raiz, não.
E aí eu fiz uma pergunta para o universo, uma oração mesmo, né, com Deus. Eu perguntei o que eu preciso fazer de diferente para essa história mudar. E aí foi quando eu caí, quando tu faz uma pergunta, as possibilidades se abrem. Hoje eu entendo que depois dessa pergunta minha vida começou a mudar mais. Então uma pergunta certa, uma pergunta bem feita, uma pergunta feita com oração para Deus e para o universo. Para mim, Deus, universo, amor incondicional, natureza são sinônimos. Então, quando você faz essa pergunta para a natureza, quando você faz essa pergunta para Deus, para o amor, para a grande consciência, quando você faz uma pergunta com intenção, com atenção, com o pensamento focado, essa resposta vem. E eu pedi para Deus o que mais eu, como mãe, posso fazer para que a minha filha não entre nesse lugar, né? E aí me dispus aberta. E quando eu percebi, eu estava num campo de constelação, eu estava constelando e a consteladora falou para mim. Cuide-se, se cure, que automaticamente a tua filha vai se curar. Eu vou repetir. Se cuida, se cura, automaticamente a tua filha vai ser liberada. E exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Mas assim, não se iluda, não foi uma sessão de constelação, aquela sessão foi um portal que a consteladora fez, ela me deu um direcionamento, ela me direcionou. Mas eu precisei me comportar, eu precisei ter atitude, eu precisei ter ação. E desde 2018 até agora eu não parei mais. Eu invisto em estudos, em leituras, em tratar de me curar, curar minha família. E hoje, gente, depois da minha energia, quando eu mudei, eu impactei muitas pessoas. De 2018 para cá, já formei mais de 600 terapeutas aqui na Escola Viva. Já atendi mais de 5.000 pessoas. Não foi só Ana Clara. E hoje a aula é sobre isso. Será que estamos separados, conectados? Essa é a nossa terceira aula sobre para a gente refletir sobre interconexão, com base na física quântica. Então, por muito tempo, a ciência acreditou que tudo no universo era formado e as coisas se relacionavam de formas separadas. Essa garrafa é uma coisa, esse porta-lenço é outra coisa. E essas coisas eram independentes umas das outras, não dependiam uma das outras. Só que aí chegou a física quântica, mostrando uma outra visão, desafiando esse pensamento. A física quântica é um novo paradigma, né? Quebrou aquele paradigma da ciência e está trazendo um outro paradigma, uma outra visão sobre a verdade, sobre a realidade. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para esmiuçarmos a nossa aula de hoje. Tudo está conectado? Vamos refletir um pouquinho então sobre interconexão? Digam para mim se vocês estão conseguindo ver a tela. Dá um joinha para mim, Lela. Você está vendo aí? Aula 3, tudo está conectado? Obrigada, Lela. Como é que tá Biguaçu, hein, Lela? Muita friagem por aí? Frio, né, Lela? Meu Deus do céu, tá uma friagem aqui em Floripa, gente. Lá para Biguaçu também deve estar frio, Garopaba, né, mãe? Deve estar uma friaca do carambola também. Mas eu não vou reclamar porque eu gosto. Eu gosto desse friozinho, gente. Então vamos lá. Se eu perguntasse para você hoje, será que nós estamos separados ou conectados uns aos outros? O que vocês me responderiam? Acredito que eu meio que já respondi, né, no início da aula, mas é algo para se refletir. Nós estamos separados ou conectados? Então, como eu falei, durante muito tempo, a ciência acreditou que tudo no universo funcionava de forma separada. Cada objeto era independente dos demais, mas algumas descobertas da física quântica começaram a desafiar essa visão. Hoje, sabemos que no mundo microscópico existem fenômenos que revelam uma realidade muito mais conectada do que imaginávamos. Vou fazer uma breve revisão sobre a aula anterior, para a gente relembrar e para a gente conectar os pontos, tá? Na aula passada, a gente viu que a matéria não é tão sólida quanto parece, existem probabilidades, o observador participa da medição,
O universo é extremamente dinâmico. E hoje nós veremos uma outra descoberta surpreendente da física quântica, que se chama o emaranhamento quântico. E aqui, terapeutas, aqui, consteladores, nós vamos entender um pouco quando a Neia fala, você está emaranhado, emaranhada com a sua mãe. Você está identificado, identificada à sua mãe. Que você vai trazer, você vai entender um pouquinho mais o que é esse emaranhamento. E a física quântica explica isso. Eu vou trazer um exemplo bem quântico, tá? Depois eu vou trazer um exemplo, uma inspiração de exemplo, que Deepak Chopra, fala no livro dele, Sincrodestino, que é um outro livro também do Deepak, que é muito bom, vocês têm que ler. Ali ele explica sobre a comunicação não local. E aqui na física quântica eu vou trazer esse exemplo mais prático. Eu quero que você imagine duas moedas especiais, duas moedas diferentezinhas, mas elas são especiais. Quando elas são criadas, elas passam a compartilhar uma certa conexão. Depois, você separa essas moedas, você traz uma aqui para Florianópolis, depois você leva outra lá para o Japão. Mesmo separadas por milhares de quilômetros, quando você observa uma delas, automaticamente sabe qual será o estado da outra. Na física quântica acontece algo semelhante. Algumas partículas podem ficar tão correlacionadas que suas propriedades permanecem relacionadas, mesmo quando estão muito distantes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que foi no livro Biologia da Crença, ou foi no curso ou foi no livro do Teta DNA Básico, eu não vou lembrar, tá bom? Mas tem um exemplo desse. Um cientista separou a saliva de um homem, células salivares de um homem, colocou as células salivares num tubinho, deixou lá no laboratório e colocou as outras células salivares num outro tubinho e levou por centenas de quilômetros distante. A forma como esse homem se emocionava, essas células salivares dele também correspondiam a essas emoções. Então, quando este homem ficava nervoso, as células aqui do laboratório ficavam nervosinhas. Lá do outro, ao mesmo tempo, essas células também ficavam nervosinhas. Isso explica o emaranhamento quântico. A física quântica, Einstein chama isso de movimentos fantasmagóricos. Lá na frente eu vou explicar, porque nem Einstein conseguiu entender isso. Einstein ficou pirado com isso. Ele ficou pirado, ele não conseguia entender. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês de comunicação no local. E eu vou tirar até aqui da tela, porque esse exemplo vocês vão entender. Olhem só. Onde é que tá? Deixa eu tirar aqui, deixa eu interromper. Eu vou trazer um outro exemplo na prática. Quem aqui tem cãozinho, cãozinho há muito tempo sabe do que eu vou dizer. Mãe, tu lembra, mãe, que eu vou dar um exemplo que eu achava aquilo incrível. Nós tínhamos um cachorro. Eu não lembro o nome do cachorro. Será que era o macaco? Eu acho que era o macaco. Na infância eu tinha um cachorrinho macaco. O nome dele era macaco. A minha mãe trabalhava, naquela época, a minha mãe tinha dois empregos. A mãe saía às 5 horas da manhã de casa. Lembra, mãe? A mãe só chegava, voltava para casa às 11h30 da noite. Tempos difíceis, tempos desafiadores. Nós todos pequenininhos, de alguma forma pequenos. Meu pai tinha ido embora, então a mãe com três filhos para criar. Minha mãe tinha dois empregos. A mãe saía às 5 da manhã, a mãe voltava só 11h30 da noite. Gente, dava 11h20 da noite. Ninguém fala, cachorro não sabe ver horário, né? Nosso cachorrinho saía de casa, ele ficava desesperado. Ele saía, a gente tinha que abrir o portão. Ele ficava lá no ponto de ônibus esperando a minha mãe. Tem uma experiência num desses livros também que eu li, que fala sobre, por exemplo, quando tem duas pessoas, uma família muito ligadas uma na outra, quando acontece algo diferente com essa pessoa, essa sente. Quantas mães não sentem quando um filho está passando mal? Ela sente no corpo dela. E o filho lá do outro lado realmente mãe, realmente eu estava mal. Isso se chama comunicação não local.
Porém, essas pessoas, esse cachorrinho ou macaco com a minha mãe, as células dele de alguma forma se comunicavam. E a física quântica traz essa explicação, né? Tenta trazer essa explicação para nós, tá? O que eu estou trazendo aqui, a física quântica, qual é a diferença? A física quântica, ela fala de emaranhamento quântico relacionado às partículas, às subpartículas, tá bom? Eu estou trazendo agora exemplos mais filosóficos e espirituais que, com base nessa explicação da física quântica, é uma inspiração para isso que eu estou trazendo para vocês, entende? Mas não tem uma outra explicação que não seja essa. É muito incrível. Quantas vezes eu dei cursos de reiki aqui, principalmente o reiki à distância. Já atendi vários clientes, gente, vários clientes à distância, do outro lado do estado, do outro lado do país. Eu estou aqui enviando energia, fazendo conexão com outra pessoa. E o campo me mostra que aquela pessoa tem uma prótese de silicone, que aquela pessoa já fez uma cirurgia. Eu faço essa leitura e a pessoa confirma, né? Eu tenho uma prótese de silicone, como é que você sabe? Interconexão, comunicação num local. A maioria aqui é meu aluno. Você senta do meu lado, eu faço leitura do seu campo e eu te pergunto algumas coisas e você fala, né, é isso mesmo. É isso que eu estou sentindo. Exatamente isso. Muitas pessoas chamam isso de sobrenatural, mas a física quântica traz essa explicação para nós. Tudo bem? Quem aqui, gente, quem é que se identifica com esses exemplos? Paula aqui é assim também. Exatamente isso. Exatamente isso. Então vamos lá. Trouxe alguns exemplos na prática sobre o emaranhamento. Agora, deixa eu só apresentar o slide maiorzinho aqui. Muito bem. Algumas partículas podem ficar tão correlacionadas que suas propriedades permanecem relacionadas mesmo quando estão muito distantes. Isso é chamado de emaranhamento quântico. Quando duas partículas interagem de determinada maneira, elas podem formar um único sistema quântico, depois podem ser separadas. Mesmo assim, continuam apresentando correlações que não podem ser explicadas pela física quântica. É importante entender. Os cientistas não dizem que uma partícula envia uma mensagem para outra, tá, gente? É isso que eu quero trazer bem claro o que que a ciência explica, o que a física quântica explica. E o que eu percebo na minha experiência, no meu trabalho, e trazendo esses exemplos aqui da física quântica, eu correlaciono. E Amit Goswami, Bruce Lipton, esses grandes homens da física quântica, esses grandes ativistas da física quântica, de uma forma inspiracional, eles utilizam esses exemplos para explicar esses movimentos espirituais, essas conexões, essas similaridades, tá? Então, é importante entender que os cientistas não dizem que uma partícula envia uma mensagem para a outra. O que observam é que existe uma correlação muito especial entre elas. Eita, ciência, né? Até hoje, essa é uma das características mais intrigantes da física quântica. Então, a física quântica, a ciência chama isso de coisa intrigante, de correlação especial. Eu chamo isso de consciência de Deus, de espiritualidade. Vamos falar agora o que que Einstein pensava sobre isso? Quando Einstein conheceu esses resultados, ele ficou bastante incomodado. E ele chamou esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância. Einstein acreditava que deveria existir uma explicação que ainda não conhecíamos. Décadas depois, diversos experimentos confirmaram que o emaranhamento realmente existe. O que isso significa, Neia? Significa que a natureza é mais profunda do que imaginávamos. Significa que quando eu falo natureza, eu falo Deus, eu falo amor.
Eu falo sobre a grande consciência, eu falo sobre a fonte, sobre o sétimo plano da existência Theta Healers. Theta Healers, a gente passou por uma imersão muito linda. Eu amo Theta, né? Eu amo. A gente se conectou com a fonte, com a energia mais elevada do universo. E lá nós conseguimos acessar de uma forma divina o campo do nosso irmão, fazemos leituras, curas instantâneas e um mundo de coisas maravilhosas e lindas para o nosso crescimento espiritual. Então, nem tudo pode ser explicado pela ideia de objetos completamente separados e independentes. Essa descoberta mudou profundamente a física moderna. Então, por que que isso nos inspira? Porque mostra que a realidade talvez seja muito mais conectada do que imaginávamos. Ela nos convida a abandonar uma visão excessivamente fragmentada do mundo. Essa mudança de paradigma inspira diversas áreas do conhecimento, inclusive a psicologia, a filosofia e algumas abordagens terapêuticas. Né? E qual é a ligação com o pensamento sistêmico? Qual é a ligação disso tudo que está explicando com a constelação familiar? Na constelação familiar, observamos algo interessante. Uma pessoa pode repetir comportamentos, medos, padrões financeiros, dificuldades nos relacionamentos, culpas, exclusões. E esses padrões parecem atravessar gerações. A constelação explica isso por meio da visão sistêmica e das dinâmicas familiares. A física quântica ainda não explica esses fenômenos, mas a sua descoberta de que existem conexões profundas na natureza inspira uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Será que somos muito mais interligados do que a nossa visão tradicional permitia imaginar? Eu vou trazer um exemplo. Imagine um móvel, sabe aqueles móvelzinho de criança que a gente coloca na caminha, lá aqueles brinquedinhos? Quando você toca uma peça, por exemplo, todas as outras balançam. Nenhuma delas muda sozinha. O sistema inteiro responde. As famílias funcionam de maneira semelhante. Quando uma pessoa muda profundamente, todo o sistema tende a reorganizar-se. E é exatamente isso o que eu vejo quando eu constelo alguém, quando alguém inicia no despertar espiritual, foi exatamente isso que aconteceu com a minha família. Exatamente isso. Toda a minha família hoje praticamente estuda comigo. Minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, a minha filha, todos, todos. Eu vou trazer um outro exemplo de emaranhamento e de conexão. Imagina uma orquestra. Cada músico toca o seu instrumento. Parece que cada um trabalha sozinho, mas basta um violino tocar fora do ritmo para toda a música ser afetada. Assim também acontece nos sistemas humanos. Somos indivíduos, mas fazemos parte de sistemas maiores. Outro exemplo, estou trazendo bastante metáfora, bastante exemplo para vocês aqui, o lago. Imagina jogar uma pedrinha num lago. O impacto ocorre em um único ponto, mas as ondas se espalham por toda a superfície. Nossas escolhas também geram efeitos que vão além de nós. Pais influenciam filhos, filhos influenciam pais, casais influenciam famílias, comunidades influenciam indivíduos. Tudo parte de uma grande rede de relações. Eu sempre falo, coloque uma pessoa entre quatro pessoas que vivem em escassez financeira. Coloca uma pessoa rica, que vive entre quatro pessoas que têm a mente pobre, que têm a mente escassa. O que que vai acontecer com essa única pessoa? O contrário, coloque uma pessoa que tem a mente escassa no meio de quatro pessoas que têm mentes brilhantes, mentes ricas, mentes prósperas. O que que acontece com essa pessoa? Ela é incrivelmente impactada. O campo, o ambiente, sim, influencia nas nossas decisões, influencia sim no nosso comportamento, influencia sim nas nossas decisões e nas nossas emoções.
Se você nascesse em uma outra família, com outra cultura, imagina que você nasceu na África, sei lá em qual país da África. Que comportamentos você teria? Será que você teria as mesmas ideias, teria os mesmos pensamentos? Agora eu quero propor para você o seguinte: quero que todo mundo. Ah, devia ter falado no início da aula, né? Vou dar 2 minutinhos para vocês pegarem papel e caneta. Quem tem aí papel e caneta? Vamos, eu quero propor um exercício para todos, para todos nós. Peguem papel, peguem caneta, por favor, que eu quero propor um exercício para você refletir um pouquinho sobre conexão, sobre como você é influenciado, influenciada pelo meio e como você está emaranhado, como você pode estar emaranhada com essas pessoas, com esses sistemas. Gente, estava olhando aqui todo o nosso cronograma do nosso curso de constelação, que vai começar agora mês que vem, em agosto, mais precisamente dia 18, e tá profundo, viu? Tá profundo, profundo mesmo. A gente vai aprofundar na fisiologia do trauma, vamos aprofundar nas consciências familiares, na expansão da consciência familiar. Tá muito lindo mesmo. Todo mundo com papel e caneta? Sim? Todo mundo com papel e caneta? Dá um sim para mim aí, por favor. Então tá bom. Agora eu quero que você faça. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, que aí você vai ver o que eu tô. Muito bem. Eu quero que você pegue uma folha de papel e desenhe um círculo. Faça um círculo. Não precisa ser muito grande, não. Um círculo que você consiga escrever o seu nome no centro. Você vai fazer um círculo e você vai escrever o seu nome no centro desse círculo. Quem está assistindo essa aula gravada, você pode dar uma pausa agora no vídeo e ir lá buscar o seu papel e a sua caneta para você fazer esse exercício, tá bom? Depois que você fez esse círculo e você colocou o seu nome no centro, por fora desse círculo e ao redor desse círculo, eu quero que você coloque o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus irmãos, do seu marido, da sua marida. Ah, se vir alguns ex também, você pode colocar o nome dos seus filhos, professores, amigos importantes, aquelas pessoas que vierem no seu coração. Coloque aí, ai, lembrei da minha tia Augusta. Bota o nome da tia Augusta. Ai, lembrei de uma amiguinha que eu tive no colegial, que ela era especial, que era assim, assim, aconteceu algo com ela. Coloque o nome dela. Escreva todo o nome dessas pessoas: pai, mãe, avós, irmãos, parceiros, filhos, pessoas que foram importantes, chefes, ex-chefes, sócios, ex-sócios, pessoas que vierem agora no seu coração. Vierem agora no seu coração. Tios, tias. Ou simplesmente vai trazendo essas pessoas no seu coraçãozinho. Vai colocando aí. Tudo bem, à medida que você vai colocando o nome dessas pessoas, dessas pessoas que vêm no teu coração também, vizinho, um vizinho que marcou, sei lá. Ai, né, eu sofri uma vez um acidente, eu lembrei dessa pessoa, coloca o nome dessa pessoa. Ai, uma vez eu fiquei internada no hospital e fiz uma amizade com uma pessoa assim. Ai, tem um médico da família que eu nunca esqueço, coloque o nome dessa pessoa também aí.
vai colocando e vai assimilando. Depois que você escreveu, eu quero que você olhe para esse papel, olhe para esses nomes, para essas pessoas. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem dessas pessoas mais influenciou quem você é hoje? Quem dessas pessoas mais influenciou quem você é hoje? E quem dessa lista que você escreveu está sendo influenciado por você neste momento? Quem está te influenciando? Quem você está influenciando? Como e de que forma as suas experiências estão conectadas com as experiências dessas pessoas que você escreveu no papel? E talvez você olhando um pouquinho mais para esse papel, para essas escritas, para essas conexões, você pode acabar percebendo que ninguém vive isolado. Todos nós somos um pontinho de conexão. A física quântica nos mostrou que a natureza possui níveis de conexão muito mais profundos do que imaginávamos. A constelação, por sua vez, nos lembra que também fazemos parte de sistemas de relações que nos influenciam e são influenciados por nós. Embora sejam campos diferentes, ambos nos convidam a abandonar a ilusão de que somos seres completamente separados. E aí eu gosto de trazer um grande exemplo. Imagina que eu quero que você imagine Lela, eu quero que você imagine Olivia, que o corpo de vocês é um universo, que o teu corpo é um universo. E dentro do seu corpo existem trilhões e trilhões e trilhões de células. E que cada uma dessas células é uma pessoa. Você já parou para pensar que quando uma dessas células fica doente, se as outras células não entram em ação, o teu universo acaba morrendo, teu corpo? Eu acredito piamente que o universo funciona dessa forma. É como se o universo todo fosse um corpo humano, nós somos essas células. E quando existem umas células ruins, umas pessoas ruins, a gente não deveria atacar. Na verdade, o corpo, as células boas, elas deviam de acolher, olhar para essas células ruins, porque se todas acabarem, né, o corpo humano acaba. Que bonito isso, né, gente? Que bonito, né? Entender que um corpo humano é o nosso universo e que a gente tem que olhar para os nossos semelhantes e para outras pessoas de uma forma amorosa, porque estamos no mesmo corpo, né? E uma reflexão final. Talvez a maior descoberta não seja que tudo esteja conectado, mas talvez perceber que nunca estivemos realmente separados. E agora eu quero propor uma outra dinâmica. Nesse mesmo papel, atrás desse papel, eu quero que você escreva. Quero que você responda três perguntas, tá? Três perguntas. Pode ser nessa folha de papel ou na outra folha de papel. Que conexões familiares mais influenciaram sua vida? Quais foram as pessoas? Ó, quando eu falo isso para você agora, eu tô lembrando de uma tia, a minha tia Lourdes e o meu tio Aguinaldo. Falando isso para vocês, eles foram pessoas cruciais na minha vida, na minha adolescência. Tive uma fase da minha adolescência que foi bem desafiadora, bem difícil para mim. Eu tinha uns 12, 13 anos. E eu precisei sair da casa dos meus avós, que estava muito insuportável a minha relação lá com uma outra tia minha, muito insuportável. E eu fui morar com eles.
E eles me acolheram de uma forma muito linda, muito amorosa. E eu morei com eles lá até uns 15 anos, eu acho, 16 anos. E são pessoas extremamente especiais na minha vida. Especiais mesmo na minha vida. Eu fico até emocionada quando eu falo isso para vocês. Então, que conexões familiares influenciaram a sua vida? Quando eu estou falando isso agora, eu estou lembrando deles. Meu olho fica, eu fico emocionada quando eu lembro deles. Que padrão você percebe que você repete da tua família? Que padrão que padrão você percebe que você está repetindo deles em sua família? Então, responde essas duas perguntas. Que conexões familiares mais influenciaram a minha vida? Eu escreveria lá. Lembrei da minha tia Lourdes, e do meu tio Aguinaldo. Eles eram trabalhadores, eles acordavam cedo, eles trabalhavam, eles eram dignos. A minha tia Lourdes, ela era sempre muito animada, ela brincava com a gente. O Aguinaldo também era meio brincalhão. Ó, eu tenho isso. Eu sou meio brincalhona às vezes, não sou? Como professora de vocês. Sou, né? Às vezes eu faço umas brincadeiras com vocês, ó. Que padrão eu percebo que se repete, né? Acabei de perceber um padrão de brincar, de ser brincalhona. E a terceira pergunta para você responder: que nova conexão você deseja fortalecer a partir de hoje com a sua família? Que nova conexão você deseja fortalecer hoje? Quais são as pessoas que você está conhecendo, ou que você deseja conhecer e que você gostaria de fortalecer ainda mais? E aí me veio agora uma experiência. Minha mãe está de aniversário agora em julho, e no final de semana, do dia 24, 25 e 26, nós faremos uma viagem na qual eu, a minha filha, a mãe, nós vamos nos encontrar com a minha irmã, com a minha filhada, com a minha outra sobrinha também, a Belinha. Vocês sabem que a Belinha é filha das constelações, né? Então, uma experiência em que nós mulheres estaremos unidas. Vai ser muito bonito esse final de semana. Eu, mãe, minha filha, minha irmã, as duas filhas dela. Tem os homens também, né? O Ney, o marido da Nath que vai estar por lá, mas principalmente nós mulheres. Olha, que nova conexão. Não é nova essa conexão, mas eu desejo fortalecer ainda mais esses laços entre as mulheres da nossa família. Desejo mesmo. Então responda todas essas perguntas. Como vocês estão? Olha, vocês estão em peso na aula hoje, hein, galera? Gostei, hein? Gostei. Alguém sente em compartilhar algum insight, algum ensinamento, alguma percepção? Soninha, você está na aula, Sônia. Tudo bem, gente? Como se sentem? Alguém deseja compartilhar algum insight dessa aula? Podemos prosseguir? A gente já está no finalzinho da aula. Então, se você não conseguiu responder, você pode pegar o teu papelzinho com essas perguntas e levar hoje, tá? E levar. Essa é uma forma de você se conectar ainda mais e entender que você é apenas apenas ou tudo, né? Uma célula das mais de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de células que existem num corpo chamado universo e que estamos todos conectados. Tudo bem? Tudo certo? Então, gente, para a próxima aula,
a nossa aula número 4, a nossa última aula desse curso de Introdução à Física Quântica. Vamos passar rapidinho, né? A aula 4, a gente vai falar sobre consciência, possibilidades e cura. O objetivo da aula que vem é integrar os aprendizados das aulas anteriores, e o conteúdo é: a física quântica mostra que a realidade possui mais possibilidades do que imaginávamos. E fica uma pergunta central: quem somos quando deixamos de repetir automaticamente a nossa história? Quem somos quando deixamos de repetir automaticamente a nossa história? Então, essa é a deixa para nossa aula que vem. E fiquem com essas 3 perguntas e respondam: que conexões familiares mais influenciaram na sua vida? Que padrão você percebe que se repete na sua família? E que nova conexão você deseja fortalecer a partir de hoje? Respondam essas perguntas, é importante para as tuas células neurais internalizarem os aprendizados, integrarem, completarem a onda, integrarem os ensinamentos de hoje. Tudo bem? Tudo certo? Podemos finalizar por aqui a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula. Quinta-feira nós temos o nosso grupo de expansão da consciência familiar. Olha que bonito. Grupo de expansão da consciência. Gente, eu inspirei e eu meio que roubartilhei o nome do grupo lá daquela série Nova Mulher. Eles não falam grupo de constelação. Quando eles se unem, eles falam grupo de expansão da consciência familiar. Falei, então tá bom, vamos chamar nosso grupo assim também. Vamos nos inspirar. Tá bom? Então, quinta-feira, às 19h30, temos o nosso grupo de expansão da consciência familiar, às 19h30. Tá bom? E sábado, Teta Healers, finalizamos o nosso curso com a ativação do DNA e a substituição de genes defeituosos no nosso corpo, energeticamente falando. Tudo bem? Então, quem está assistindo essa aula aqui, sinta-se convidado, entre na nossa comunidade e você pode entrar como observador dessa aula, tá bom? Para observar. A gente vai ativar o nosso DNA energético e vamos aprender a substituir células, a substituir genes defeituosos no nosso DNA. É muito linda essa aula, tá? Linda, 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 linda. Vocês querem ver como funciona? Vocês querem ver, visualizar um DNA? Gente, é a coisa mais linda do mundo que eu já pude, que eu já pude assim vivenciar espiritualmente. É uma experiência incrível, incrível. A maioria de vocês aqui já vai estar sendo ativado intuitivamente. Muitas pessoas estão sendo despertas sozinhas, ativando o seu próprio DNA sozinhas. É incrível. Não é sozinhas, né? É que elas convivem com outras pessoas que estão ativadas e despertas, automaticamente elas despertam. E esse é o nosso trabalho aqui. Quando 51%, presta atenção, quando 51% de toda a população do universo despertar espiritualmente, os outros 49% despertam automaticamente. Resumo da aula de hoje. Nós estamos aqui para acender a nossa mente, para elevar a nossa mente. Então, quando 51% de toda a humanidade ascender mentalmente, crescer espiritualmente, os outros 49% plim, despertam automaticamente. Estamos meio distantes nesse número, de acordo com alguns gurus espirituais lá da Índia, estamos em 33% da população, 33,33% da população desperta. Então, a maioria ainda influencia, por isso que é desafiador ser um desperto espiritual. O que é ser desperto espiritual? Desperto espiritual é você ter consciência de que o sofrimento é pura ignorância, de que sofrer é falta de conhecimento. Que quando você tem conhecimento, quando você estuda, o sofrimento é uma escolha.
Tudo bem, mas até chegar lá, muitos livros, muitas experiências espirituais. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui? Tudo certo? Bonita essa aula, tô gostando dessas aulas, gente. Manuela, essa sua correlação de um corpo humano foi bem profundo, e isso nos faz pensar muito em como sermos melhor para o próximo também. Eu gosto de trazer esse exemplo, Manu. Eu gosto de trazer esse exemplo, como se o nosso corpo fosse um universo e as nossas células, cada uma fosse um ser humano, né? E aí isso mostra pra gente na prática. O universo funciona desse jeito, como somos todos conectados e estamos aqui com um propósito. Qual é o propósito da célula? O propósito da célula é ser saudável, ser feliz. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da Manu? É ser feliz, é ser saudável. Pronto? Ai, né? Qual é a minha missão de vida? Tua missão de vida é viver muito bem, vai viver, vai cuidar dos teus filhos, vai namorar, vai beijar na boca, vai cuidar do seu marido, vai trabalhar, vai ser feliz. Porque se você for feliz, você vai impactar na vida das pessoas que vivem com você, né? Então eu sempre pergunto, se você cair, quem cai com você? Se você crescer, quem cresce com você? É sobre isso, gente. Bonito, né? Então a gente fica por aqui. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Amo muito tudo isso. Toda honra e glória a Deus. Até quinta-feira, às 19h30. Beijo, beijo, beijo. Até.